dia a todos! O último UFC da semana, hoje dia 10 de abril. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, boa sexta para todo mundo. Antes da gente começar, como de praxe, vocês puderem dar um feedback de som e imagem, que a gente dá início aos trabalhos aqui. Estou sem acesso aqui ao chat. Imagem 100%. Boa. Hoje eu vou falar pouco, Kim. Eu falei muito ontem. Ótima entrevista ontem do Celso. Fiz até uma propaganda para XP. Jabá. Onde é que você pode encontrar? Debentures. Não é no posto Ipiranga, não é na XP, né? Na nossa plataforma. Na nossa. Aí o cara insistiu. Em outros lugares, na nossa plataforma tem. Ele falou em outros corretores. Não sei o que. Não falei muito, não. Mas foi bom. Achei que foi. Pessoa elogiando, entrevista show. Mandou bem. Ainda não consegui aqui acesso. Vai tomar o lugar do Doni. Que isso. Doni é gente boa, gente. Eu queria bem gente boa. Eu tava assistindo umas depois pautas. Bonner. Que isso, não. Que isso aí. Sardenberg tá ficando com medo. Minha senha tá... Eu tô bloqueado, eu tô fora do chat. Consegui fazer isso. Tá funcionando, mas eu fui bloqueado. A produção me perguntou aqui, acabei de ser bloqueado. Eu tô com o chat aqui. 3 vezes. Sexta-feira é assim. Belo merchan. Mas vamos lá, né? O que tem pra hoje, Ricardo Kim? Petrobras? Petrobras, né? No radar, como sempre. Pra variar, Petrobras aí. O que a gente falou até ontem, né? Porque o ativo andou. O ministro de Minas e Energia, o Eduardo Braga, falando, né? Não foi divulgação do balanço, porque não ia subir 10%. Mas o ministro Eduardo Braga falando de possibilidade de mudar o modelo de partilha. Acho difícil, mas não é impossível, né? Acho improvável, mas não é impossível. Por quê? O modelo de partilha, né? Quando a Petrobras descobriu em perfuração pré-sal, 2007, anunciado em 2008, só voltou a ser licitado novamente um bloco a partir de 2010, com a criação do modelo de partilha que a Petrobras tinha que participar com 30%, né, obrigatoriamente, mínimo, de cada bloco leiloado licitado. Isso fez com que a companhia tivesse vários blocos e fosse implementar o seu plano, né, o seu CAPEX, seu plano de investimento audacioso. Fez a oferta de ações para se capitalizar. O Tesouro entrou com petróleo, minoritários entraram com dinheiro, mas isso depois gerou-se um problema, todo mundo sabe, né? Subsídio de preço da gasolina, diesel e tudo mais. Se ele muda o modelo de partilha, primeiro, a Petrobras pode vender os blocos exploratórios que ela tem sobre concessão. E segundo, ela não é mais obrigada a entrar em nenhum bloco. Seria uma notícia bastante positiva, assim, muito positiva. Eu acho difícil a presidente aprovar, mas não impossível. Por outro lado, os 5 a 6 bi de fraude, né, que saíram aí nos jornais, acho muito ruim. Vocês podem perguntar, por quê? Se o rombo é de 88 bi, falam que 6 foi fraude, 82 bi foi o quê, Kim? Incompetência, né? É muita incompetência para uma companhia só. Então, se fosse pensar assim, tinha que mudar todo mundo. Sai toda a diretoria, sai gerência, o presidente já saiu a diretoria, sai todo mundo. A empresa tem que começar de novo. Era mais fácil falar, não, teve fraude, a fraude foi grande. A incompetência teve, mas foi pequena. É o contrário, 90 e poucos % é incompetência e a fraude menos de 10%. Então, é uma situação que nos chama a atenção, o tamanho que eles querem colocar da incompetência e a fraude sendo bem menor. Olhando para frente, já me perguntaram até hoje. Tá, resolveu o problema, digamos assim. A União não coloca mais como conselheiros políticos, coloca pessoas do mercado. A empresa não dá subsídio de combustível, mas sempre a gente vai pensar que pode dar. A empresa consegue o caixa, vende alguns ativos e tudo mais. Quanto é que poderia valer Petrobras? Uns R$18. Mesmo com um pouco de interferência. Se a interferência não tivesse, ficasse assim, a gasolina e diesel reajusta-se a cada 6 meses, a cada 4 meses, colocasse alguma regra, uma metodologia de preços de combustíveis, a ação poderia chegar até a valer R$24. Tem upside? Tem. Por isso, assim, em termos de balanço, quem tem, mantém a ação, vamos esperar o balanço, mas, obviamente, depois do balanço, a gente vai analisar como é que fica para frente. Né? Se não tem, era até na época do AS, se não tivesse interferência e fosse positiva, a ação podia valer até R$30.
né? Tem valor os ativos da companhia. Só que agora ela tem que vender alguns ativos, tem que reduzir capex, tem esse rombo, talvez. possivelmente de capital. Então poderia valer uns 18. Quem tem um ativo, mantém. Quem está fora, né, eu faria uma aposta talvez para o balanço. Como você falou, Celso, o caminho é bem difícil. Teve aquela questão do conselho, né, também. Não sei se você comentou, que eles pretendem tirar tudo que é político. Não, um político, só pessoas de mercado, isso seria positivo, bem positivo. Bom, mas é isso aí de Petro. Teve algumas perguntas aqui já. Vamos lá. Kim e Celso, o que vocês acham de MPLU? Múltiplos, SMP. A gente já vem destacando aqui a SMP, que são ativos interessantes, só que a gente prefere outros, mas é um ativo interessante para carrego. Ela não dá para entrar nas nossas carteiras, que perdeu muita liquidez, poderia ser Smiles, mas Smiles também tem um nível muito grande de short no mercado. Manteria. Isso aí. Fibria. Fibria é call de dólar, né? É você querendo ficar exposto a dólar. Ela tem uma exposição maior realmente, porque a parte de exportação de celulose é muito grande. Mas a gente ainda prefere Suzano, porque Suzano negocia a um múltiplo menor e também tem algumas questões micro ali, principalmente com relação à produção lá na fábrica de Maranhão, que está aumentando bastante. Então, tem algumas questões interessantes que tendem a reforçar bastante o caixa da empresa e diminuir ainda mais esse múltiplo. Então, no comparativo, a gente prefere Suzano, mas se você está pensando em ficar exposto a dólar no seu portfólio de renda variável, Fibria também é uma boa saída, só não concentraria muito, principalmente nesse curto prazo, né? Porque a gente está vendo o dólar dando uma arrefecida mais para médio e longo prazo, principalmente médio prazo, a gente acha que dólar deve subir, se manter no patamar alto. Alto e avante. Teve uma outra pergunta aqui sobre Suzano, do WebT-Rex. Com a aprovação do uso comercial do eucalipto transgênico, vocês acham uma valorização da SUSB Fibria? E se isso já está precificado pelo mercado? Vamos lá, então. Ontem, na verdade, a Suzano ela soltou um fato relevante de que tinha sido aprovado o uso e continuidade do estudo ali do eucalipto transgênico. Já vinha há algum tempo, né? Essa reunião, essa aprovação já estava marcada para antes, só que aí você teve toda aquela questão de que invadiram a fábrica da Suzano, as mulheres lá, camponesas, e destruíram as mudas. Camponesa só na Europa, cara. Aqui no Brasil não é camponesa, não, é MST. MST ali. E aí destruíram as mudas ali e jogaram para frente, então, a reunião. E foi justamente o que aconteceu ontem. Então, de fato, eles aprovaram o uso. Obviamente, assim, é positivo no longo prazo, tá? Porque é muito novo isso. O Brasil é uma das primeiras, um dos primeiros países a autorizar isso, tanto que lá na Europa, por exemplo, você não pode nem comercializar. Se você para ter o selo, ainda não é possível você vender eucalipto transgênico ali. Então, por um lado, no longo prazo, de fato, é interessante. À medida que os estudos avançarem e forem colocar na prática, de fato, eles falam num aumento de até 20% na capacidade produtiva. Enfim, ele comentou aqui do corte cair de 7 para 5 anos. De fato, pode acontecer, mas agora no curto prazo, o que acontece é que eles não podem implementar muito também, porque senão eles não vão poder exportar ou não vão poder vender, porque você precisa ter esse selo internacional para vender para a Europa, para Estados Unidos, etc., Ásia. Se você não tiver o selo, então você para. E eles já falaram, ó, se a Suzano começar a fazer muito isso, como não está autorizado, teoricamente eles sairiam dessa associação. Então, por um lado, eles não vão acelerar muito, eles já falaram que está no estágio extremamente inicial, mas sem dúvida pro longo prazo, assim, longo prazo é positivo, só que eu não acho que deveria refletir em valorização muito forte, tá? Então, até que ontem saiu, estava subindo 1,60 e foi para subir 2,30, enfim, marginalmente, tá? Mas é interessante sim.
aumento de produtividade para o futuro. Só que só precisa ver essa questão das associações, elas têm que autorizar, né? Acho que é na medida que isso começar a maturar e verem que, enfim, em termos ambientais não tem não prejudica, etc., a associação ela pode começar a dar o selo justamente para quem também faz eucalipto transgênico, tá? Boa. O Charles da Upper aqui, a gente comentou bastante, né, sobre ele tinha uma operação ali vendida na call, ele tinha uma FEM, se eu não me engano, vendida na call 56, ou 54, aí ele rolou para outubro na 58, né, ele falou que ele fez isso aí, né, de fato no curto prazo a gente ficou um pouquinho mais animado com o Ibov, então nada mais justo que fazer uma rolagem nesse sentido. E deixar mais folgado o negócio, mas de novo, tem bastante caminho pela frente com relação à medida, etc. Isso aí vai ter que passar ainda, vai ter que se concretizar. Aí sim a gente vai ter uma visão melhor se o Ibov pode esticar mais ou menos, ou voltar, enfim. Mas agora foi uma boa pedida essa questão da rolagem. Vamos ver aqui. É interessante até falar disso, né? Ontem eu estava conversando. A gente entrar no ar ali com o Doni, o editor deles, ele tá me perguntando, pô, o que vocês acham da Bolsa e tudo mais. Aí eu fiz a conta simples que a gente gosta de passar para vocês. Bolsa em dólar, né? Ano passado, o menor nível da Bolsa foi 44.900 pontos, quando saiu uma pesquisa dizendo que a Dilma ganharia no primeiro turno, nas eleições. Só que em dólar eram 19 mil pontos. E aí, ontem a Bolsa fechou a 17.500, 17.600 pontos. Fazendo uma conta simples. Vamos chegar a 19 mil pontos em dólar? Vamos, podemos chegar, né? Vendo o fluxo e tal. Isso representaria, eu fiz uma conta simples, mais 8,5% de upside do fechamento de ontem. Daria na casa de 58.500 pontos. Então, rolar para uma de 58. E mais do que isso, eu acho mais complicado. O dólar teria que subir bem mais. Mas olharia com 58 mil pontos, 60 mil pontos. Então, acho que rolaria, fico mais tranquilo rolando. Mas é só para outubro, não tem problema. Depois, se a gente for pensar assim, rola-se de novo mais para frente, mas manteria a proteção sim, porque a gente falou, é céu de brigadeiro, é só tomar bolsa. Não, porque se não passar um ajuste, se tem interferência de novo na Petrobras, se tem problema entre Congresso e Planalto, então a situação não é fácil, mas pelo menos o Levi vem fazendo as honras da casa aí. Beleza, continuando com o Petro, o Rick está perguntando se além da fraude mais competência pode ter a depreciação dos ativos decorrente da queda do petróleo. Não, os ativos vão valer menos, né? Mas esse também é um momento de atrair investidores. A Shell comprou a BG nesse momento porque o preço, né, acaba se tornando mais atrativo, né? Esse nível de preço com petróleo mais baixo. E é o mesmo caso da Petrobras, ela vai vender alguns ativos, mas os ativos vão estar mais baratos. O momento não é esse, é o que eu brinco, né? Igual aquele cara que tem casa em Angra, lanche em Angra, tô muito endividado, preciso de dinheiro. Pô, manutenção da lancha, casa, tudo custa 10 mil por mês, fora que eu tô endividado. Vou vender a lancha vale 200 mil, cara, ofereço 100, o cara fala, vou ter que vender. Então é a mesma situação, porque ele tá precisando de dinheiro, ele vai ter que vender um preço menor, provavelmente, do que vale. O Darwin falando que ele viu um candle de ratinho abandonado no gráfico de Petro. Foi largado assim, 4. Esquilo, rato e hamster, não é isso, produção? Hamster também, né? Os caras diversificados. Qual é a diferença de hamster para rato? Você não sabe? Ele não sabe, a produção falou que não sabe. Cultura ali. E de esquilo, sabe? Esquilo é maior, né? Ele também não sabe. Ele acha que tudo é roedor e que se dane. É isso aí. Tá certo. Mas falaram que eles soltaram ratos. E teve até um papo interessante. Disseram que soltaram 4, né, animais e saíram presos de 25. Eu falei, que prenderam quem, né, ali? Aí disseram que alguns deputados foram juntos também, aproveitaram o momento. Brincadeiras à parte, mas isso em relação à Petrobras chega a ser um absurdo, né, se for falar da CPI, o Vacari Neto falar que se encontrou com o Youssef, mas ele não lembra por quê. O motivo. Poxa, se eu me encontrasse, nunca me encontrei, mas se eu me encontrasse com um doleiro, eu com certeza saberia o motivo. Né? Ele não sabe o motivo, mas que eles já se encontraram. Chega a ser absurdo. Comentei isso até no Facebook, eu postei ontem. Ontem a CPI ali durou umas 7 horas, mas ele conseguiu sair bem.
porque não conseguiu escorregar, porque assim, se for ver bem, a posição dele é muito frágil, ali, qualquer escorregão ele pode levar PT abaixo, enfim. E eles foram ali cercados de advogados, etc. Mas, enfim, no final das contas não saiu nada dali. Ele conseguiu até se desviar bem das perguntas. Por gentileza, analisar Emiglu. O ICP pergunta. Fiquem fora. A Ativo está passando por um momento bastante complicado, né, que é as vendas de eletrônicos, eletrodomésticos como um todo. E elas vão cair. Geladeira, fogão, máquina de lavar. Não tem por que subir, ainda mais porque tiraram o IPI. Eletrônicos em gerais, preços de componentes dolarizados, com uma taxa de juros subindo, índice de confiança da população em baixo, as pessoas não estão comprando, ficaria fora do ativo. Quiçá não ficar short nele. Magazines Luiza. É que Emiglu, Emiplu, o pessoal sempre confunde na hora de falar. Magazine Luiza é diferente de múltiplos, né? Fidelidade aí. O Igor AR2 está apertando para você se hoje a Petro tem que ficar com no mínimo 30% de cada bloco. Obrigatoriamente, né? Modelo de partilha, de onde os blocos do pré-sal, ela entrou com no mínimo 30%. Teve blocos que ela entrou com 40% em média. Ela tem que ficar com 30%. Qualquer licitação, por isso que não se licita mais. E aí não quer essa produção de petróleo no Brasil, o governo arrecada menos com royalties. Chega a ser um absurdo isso. Tira isso e fala, Petrobras, você só vai entrar em blocos, dado que ela que perfura, que sejam interessantes para você. Você sabe o valor, você entra. Se não for interessante, você não entra. Deixa o investimento estrangeiro entrar. Ele vai produzir petróleo, vai pagar royalties por governo, participação especial. O governo vai ganhar por cada barril entre 5 a 15 dólares. É ruim? Nem um pouco. O petróleo continua sendo nosso. Achar que o petróleo é nosso, só a Petrobras pode explorar, chega a ser um absurdo, um contrassenso. Nos Estados Unidos, do período de 2007 até agora, a produção de petróleo dobrou. No Brasil, a mesma. É impressionante. E tá se discutindo aquela questão do conteúdo nacional também, né? Que acabar com isso. Também é outra coisa esdrúxula que tem ali. Outra pergunta aqui, Kim e Celso. A queda de BR Foods tem alguma justificativa? Claro, a gente botou na carteira short. É isso aí. Até a produção gostou aqui. Falou que até vai comer hoje uma lasanha bem gordinha assim. Não, lasanha não pode. Lasanha não pode, que tá caro. Ele falou que vai comprar as massas, carne moída, ovo, presunto, botar ovo, para poder fazer aqui na copa aqui da gente. Por que isso que a gente vem falando? Por que Brasil Foods? É ruim a empresa? Não, a empresa não é ruim. Marca forte, Perdigão, Sadia. Sabia que lá fora eles vendem mais Sadia do que Perdigão? Caramba. Sabia, não sabia? Não. Sabe por quê? O gringo não consegue falar Perdigal. Sadia virou Sádia. Sádia sai rápido. É igual Guaraná da Ambev. Ninguém consegue falar Guaraná. Tava precisando mudar o nome. Pô, Guaraná pro gringo falar, o Guá, né? É muito complicado. Tio também não existe. Mas Sadia e Perdigão, né? Brasil Foods, a exportação tá indo ok, mas eles não exportam pratos prontos. Não dá para exportar lasanha, né? Ele pode exportar massa, ele exporta carne. Como ele vende 50% no mercado doméstico, as pessoas estão com... mas a pessoa está gastando os mesmos R$200 que gasta no supermercado. Sim, só que não consegue comprar o mesmo produto. Porque o produto, a inflação de 10%, 12% em diversos produtos. Então ela substitui. Não consumo a lasanha, mas eu vou comprar a massa para fazer a lasanha, o presunto, tudo isso. Então está se consumindo menos e produtos de menor valor agregado. Fora que o ativo estava 23 vezes lucro. Então é short para a gente, permanece o short. Vamos ver segunda-feira se a gente tira da carteira ou não, dependendo do desempenho. Porque a carteira short é semanal. Vale citar que o caso de BR Foods, tirando essa, aliás, junto com essa questão de múltiplo elevado, se a gente for ver os peers lá fora, negociam muito mais baixo, então ela deu uma bela esticada, então frente a tudo isso, de novo, tá indo bem na carteira short, porque tem caído bastante. Então, aqui, indo para a próxima pergunta, Celso e Kim, esse rebaixamento dos bancos brasileiros por parte do Credi feito ontem muda alguma coisa na perspectiva para Itubi? Nossa. Não muda, né? Até o mercado, se todo mundo tivesse a mesma opinião, o preço não mudava, né? Todo mundo acha bom um negócio, ruim outro. Não muda. E mesmo se vier essa taxação que estão falando de contribuição sobre lucro líquido, né? O CSLL, de subir de 15% para 17%, óbvio, afeta 2%, mas as ações já caíram uns 2%, então já acho que já estaria no preço.
Boa. O Mala perguntando sobre MRV. Vendi ontem este nabo e para o curto prazo que você vê neste nabo. Homem da gravata. Homem da gravata. Você não leu, né? Homem da gravata deve ser por causa de ontem, né? E a gravata, numa hora, a pessoa até pediu pra ajeitar no intervalo, a gravata tava saindo por aqui, sei lá, a gravata tava meio doida. A gravata do Doni tava aquela azul ali. Ele tava animado ontem, porra. Calor desgraçado dentro, já me falaram que tava suando. Tava suando, não era de nervoso, não, era de calor mesmo. Até pedi pra ele, o pessoal falou que aumentou lá, melhorou, né? Aumentou não, né? Baixou a temperatura do estúdio. Mas MRV não teria nenhum ativo, né? A gente vem falando isso no setor de real estate. O problema é que a MRV é uma excelente empresa, muito bem posicionada, está com desconto em relação a patrimônio, tudo isso. Né? Ela é focada num caixotinho, ela pega, faz para baixa renda um caixote e vende. Então ela não partiu como a PDG para outros nichos, né? Ela está num nicho só, a PDG que faz tudo, né? Faz alta, baixa, média, pequena, renda, todo mundo. Isso acaba se perdendo um pouco. A MRV ela conseguiu construir, ela é direcional, um segmento que ela consegue, digamos assim, ter escala, é escalável. Ela entrega mais de 40 mil imóveis ano. É muita coisa, no Brasil inteiro. Gosto da empresa, mas não teria. Prefiro shortear outros ativos dentro do setor. Né? Alguns ativos que a gente não gosta muito de shortear, direcional, MRV, Even, Exatec e Elbor, diria. Os outros daria para shortear sim. Cirela, Gafisa, PDG, Rossi. Né? Óbvio que você tem alguns momentos de squeeze que não tem o short, né? O papel para se alugar. O Aburaia está perguntando aqui, BR Malls subindo 3 contra a nossa carteira short, lembrando que BR Malls está na nossa carteira short, mas o que a gente tem que ver aqui é o portfólio, né? O portfólio e a rentabilidade relativa, né? Porque como a gente falou, a gente não gosta tanto da ideia de ficar direcional na carteira short, mas a gente gosta muito da ideia de fazer contra uma basket de ações, né? Por exemplo, a Topix, e nesse sentido... Hoje, quando eu saí da mesa, a gente estava performando melhor, mesmo com essa alta de BR Malls, porque é assim que a gente faz e por isso que a gente escolhe um portfólio. Por isso que a gente prefere muito mais um portfólio comprado contra o vendido do que um long and short sozinho. Imagina se a gente tivesse só vendido em BR Malls. E a menor posição... E a menor, a gente tem 10%, porque o resto é tudo 15%. Então, é legal a gente ver no contexto... É legal a gente ver em termos práticos, tá? Em termos práticos, a gente monta uma estratégia, a gente obviamente não ia colocar BR Malls com um peso grande, mas a carteira em si, short, está indo muito bem. E principalmente quando a gente faz um trade relativo, que é essa a nossa ideia. Então a gente tem que ter essa visão de portfólio, tá? Tem que olhar isso que ele está falando, Passou uma semana, a gente vai olhar. Brasil Futs está caindo mais. A BR Malls está andando, tem que olhar o portfólio como um todo. Eu peguei da carteira short, peguei um ativo e shortei. Não faz isso. Né? Então, o azar desse ativo justamente subir, você tem que montar a carteira. Pegou um ativo e shorteou, justamente porque é uma carteira. Seria muito mais fácil e prático pra gente escolher um ativo. Luquinha, você não vai sair da sala não, né, Luquinha? Não, beleza. Não abandona aí, não abandonar aqui o estúdio, por favor, aqui da gente. Qualicorp, Ricardo, quem tá contigo? Qualicorp, o Anderson perguntou aqui, a gente gosta do papel nesses níveis de preço, principalmente com relação ao risco-retorno. A gente sabe que o risco, você tem um risco aí relevante de canetada, enfim, e mudança na legislação, né, e nas regras do plano coletivo, mas a gente sempre vai ter isso e conviver com isso, é só medir a questão de risco. E nesses patamares de múltiplo e preço, está negociando ali nos níveis mais baixos dos últimos anos, então o risco-retorno vale a pena. Na nossa carteira a gente ponderou e colocou com uma posição menor, obviamente, porque a gente, apesar do risco-retorno ser bom, o risco ainda é relativamente alto, então é isso que a gente está fazendo, vale uma entrada ponderando um pouco menor ali no seu portfólio para a Qualicorp, porque o risco-retorno está muito interessante. Próxima pergunta do Jubileu. Celson, e o XPTD11? Tá indo, né? Tá melhor, a gente gosta. Desconto fechou ontem em 17%. A gente segue gostando, aumentando, melhorando um pouco a liquidez do ativo. Tem um desconto grande para CETIP, BVMF, BB Seguridade, Itaú e Ambev. E são ativos que têm apresentado uma boa performance. A gente segue recomendando exposição.
Isso aí, o Tito falando, Celso, quero aproveitar para te dar os parabéns quando você, no ano passado, aconselhou a venda do índice a 62 mil pontos, porque já precificava a Marina ganhando. Pô, obrigado aí tem que falar, né? A gente recebe muita crítica, mas... Às vezes é bom. É bom falar isso. Agora a gente estava falando disso, tá otimista no início de abril, né? Março. A nossa carteira recomendada subiu 4,3%, o índice caiu 0,80%, ou seja, a gente tirou 5,1% do índice. E esse mês a gente ficou mais otimista, com bolsa como um todo, né? Isso está sendo bom, está sendo positivo, né? Essa recomendação de para ter. A gente escreveu um relatório, não é nada que a gente só falou, vocês só falaram aí. Não. Tem um relatório, dia 2 de abril, está na intranet, porque estamos mais otimistas com bolsa. Apesar de, por valuation, estar num nível caro, elevado. Mas estamos mais otimistas com bolsa. Obrigado. Aí a gente, novamente, aqui reiterando, acho que a bolsa pode ir a 58, 60 mil pontos agora. Beleza. O Anderson perguntando de Sabesp. Fora. Vocês viram, Copasa divulgou volume de água e esgoto 11% menor. Até esgoto o cara não está usando. O cara deve estar usando água da chuva para jogar o balde no vaso, porque a água, beleza. Olha, vou beber menos água, vou tomar menos banho, né? Dá-lhe consumo natura, né? Desodorante. O cara tá tomando menos banho. Mas esgoto, como é que faz produção? Usa menos vasos? Joga água vai menos, da chuva? Vai menos ao banheiro agora? Tá comendo menos da Brasil Foods, então vai menos ao banheiro? Então tá impressionante isso, né? Não teria, a Copasa anunciou isso, uma queda no volume de 11% de água e esgoto. Impressionante. Nagai aqui perguntando de BVMF, que tá de lado por alguns dias, ele pergunta se quebra para baixo ou para cima. A gente botou na carteira short, BVMF. Vocês não gostam do ativo? Tá na carteira de dividendos. Não, a gente gosta. Só que saiu de 9 para 12. Aí a gente falou, olha, andou demais, está 18,5 vezes lucro. Tem todo esse... O governo quer arrecadar via receita. Quem pode ter dúvida de estar pagando, não paguei, é um negócio... Pô, falam que ela chega a quase 3 bi. A empresa vale 20 bi. Está falando 15% do valor de mercado dela. Tem um risco grande, isso não estava ainda. Falava-se, mas agora a receita está mais forte para receber esse valor. Fora isso, ela não é do governo, né? A BVMF é totalmente pulverizado o capital, então é mais fácil de cobrar. Está cheio do dinheiro. Então distribui quase 100% o payout, né, a parte de dividendos, quase 100% do lucro. Então a gente, dado o desempenho, a gente aposta mais que ela sofra ou fique parada e a bolsa ande. Porque assim, a nossa carteira short, assim como a Topix, a gente tenta aproveitar oportunidades de curto prazo, né? Não é que a gente não gosta de BVMF, etc., até porque a gente tem na carteira de longo prazo. É uma carteira boa, é uma empresa boa que paga bons dividendos, mas a questão é justamente você ter uma esticada com uma incerteza de curto prazo. Então a gente tentou pegar esse movimento tático, é o que a gente faz na Topix pro lado comprado e também na short pro lado vendido. O BR Malls é uma empresa que a gente gosta, por exemplo, mas deu uma esticada. E é um trade mais tático aí. Então, por isso que a gente acha que talvez BVMF quebre para baixo. Vamos para as próximas perguntas. Grandene aqui, o Drive está perguntando. Pouca liquidez, né? A Grandene tem pouca liquidez, negocia um múltiplo baixo, na casa de 10 vezes lucro. É um ativo interessante para carrego. Tem um lucro, acumula um lucro muito grande, porque quando ela mudou para o Ceará, sua fábrica, botou no caminhão, saiu do Rio Grande do Sul para o Ceará, ela precisava investir lá. Então ela acumula um lucro, um benefício fiscal que ela não pode distribuir esse lucro, acaba inflando também o lucro porque gera uma receita financeira, mas era melhor que ela distribuísse, ela não pode, senão ela tem que pagar impostos muito elevados. É um ativo hoje no mercado, sofre bastante competição, mas se beneficia com um dólar mais alto, que ela pode exportar e também protege a indústria local. Dá para ter? Dá, mas como a gente não acompanha tão no detalhe, fica difícil falar, dá para ter, depois acontece um negócio cair 20%, a gente prefere outros ativos, lojas americanas, por exemplo, a gente prefere muito mais, gosta 80 anos em 5, teria lojas americanas ao invés. Boa. Monte Bravo, aqui está perguntando, Iven 3, qual que é o futuro disso? Que isso, não sei nem como é que tá hoje, futuro a Deus pertence, futuro a Deus pertence, não, brincadeira à parte, é uma ação que eu gosto, tá? Iven, MRV, Direcional, Ezetec e Elbor. São empresas totalmente focadas do tipo,
eu não preciso lançar se o mercado estiver ruim. Isso é que é fantástico. Tira MRV dessa conta, né? De não preciso lançar. A Ezetec é assim, a Elbor, a Even. Ah, o mercado tá ruim, eu não vou lançar. Eu não preciso dar satisfação para o meu acionista, porque eu acho que é ruim lançar nesse momento, vou segurar. O presidente da Ezetec, ele falou o seguinte: há alguns anos atrás, em imóveis eles não vendiam. Eles sofriam um ataque de compradores. Hoje eles não conseguem vender, está muito difícil. Então, o cenário piorou muito, aquilo que a gente vem falando. Não teria ações do setor de real estate. A gente sempre repete isso. Não teria nenhuma. Ah, mas essa eu vou para carregar. Não teria nenhuma. Mas tivesse que ter, essas 5 que eu citei, daria para ter uma pequena exposição. Boa. O Charles da Upper estava perguntando de Qualicorp, só complementando, ele perguntou se a gente colocou mais para o mês, olhando mais o mês, ou uma carteira de longo prazo. Assim, Charles, para longo prazo é difícil você manter um papel desse, você tem que ficar muito atento aí às notícias, porque, de novo, o risco é grande. A gente está tentando pegar uma possível correção ali, porque o risco-retorno está interessante, mas você colocar e esquecer Qualicorp não seria o caso. Por exemplo, um BEV e tal, você pode colocar e esquecer. Agora, Qualicorp, assim, não, com certeza, porque você tem todas essas mudanças regulatórias ali, então tem que ficar mais esperto, que é mais trade de oportunidade aqui. Que mais aqui? A gente tem Animecer, o André da Questor perguntando, subindo bem. Primeiro que hoje a gente teve pontualmente aí algumas casas dando upgrade em algumas empresas do setor de educação, então dá para explicar um pouco. Deu uma amenizada a todas aquelas mudanças do FIES, etc. Então o pessoal começando a olhar, o que a gente está olhando é que os investidores estão voltando a ficar mais interessados ali no setor depois dessa queda e de fato sim é interessante para longo prazo começar a olhar o setor aí como forma de diversificar o portfólio, porque de novo o setor não acabou, você tem IAD, você tem diversas sinergias de fusão e estão negociando a um múltiplo interessante, principalmente depois dessa queda. Então assim, mas para curto prazo a gente ainda não gosta do risco-retorno para a educação, porque pode vir mais mudanças, mais ruídos ali e a gente não vê um trigger muito claro. Mas o que arrefeceu foi uma captação boa, ok para boa ali, o pessoal já se acostumando mais com um novo nível de captação, com as mudanças do FIES e um pouco menos de ruído, então isso aí deu um alívio, o pessoal começando a olhar. Mas de novo, você perguntou de Animecer, a gente não gosta dessas menos líquidas, principalmente num momento nervoso aí de mudança. Então a gente prefere ficar em Croton, que tem um management muito bom, e essa é a hora que você precisa do management para tentar reverter situações. Então a gente prefere Croton, Animecer por conta de liquidez e mais exposição a FIES na base total, porque eles não têm EAD para diluir. Então a gente prefere ficar fora, fica mais em Croton, mesmo pagando um prêmio em cima disso, tá? Eu não entendi isso do Augusto Belvedere. Ele falou: Celso, por que não tiramos das carteiras de uma vez? Qual ativo? Augusto, se você puder falar o ativo aqui. O André da Questor falando que o Celso está bem alegre hoje. Sexta-feira, né? Pô, tô cansado, gente. Pô, ontem teve um encontro com café da manhã, foi com jornalistas, vários aí, Wall Street Journal, Globo News, Bloomberg, Estadão. Aí, ontem à noite, né, tive isso, fui dormir tarde pra caramba, acordei hoje cedo pra caramba, tô cansado, mas animado por ser sexta-feira, senhores. Poder estar ajudando vocês também, né? E ontem eu fiquei muito feliz, né, quando eu falei, pergunta sempre essa das debêntures, eu consegui falar o nome da XP, apesar de aparecer lá, o nomezinho, consegui falar onde é que você encontra debêntures na XP. Não, na plataforma da XP. Isso aí. Deu pra falar, fazer propagandazinha. O Thiago da Actio tá falando que se é ação global já é outra coisa. Só elogios, quando a gente tava falando das críticas ali, ele escreveu que é global, só elogios. Também teve o Léo Jundiaí lá em cima falando pra te avisar que vem uma cliente para abrir conta porque assistiu você no Globo News. Que eu tava falando isso, que toda vez que aparece são 2 contas no mínimo aberto. Pô, parabéns. A ideia sempre é essa, participar mais. Ontem eu dei a ideia de fazer um programa sobre alocação. O que seria o programa sobre alocação? Eu dei para eles. Eles vão fazer isso. Então eles vão implementar e já falaram que vão me convidar provavelmente para o mês que vem. Pegar perfis. Pega um perfil de um
uma pessoa um jovem com 20, 25 anos, pega um com 40, 45 anos, casado, com família, com filhos, e pega já um senhor já aposentado com 65, 70 anos. Aí a gente separa perfil de investimento arrojado, moderado e conservador. Obviamente, 20, 25 anos, o que seria um portfólio de alguém arrojado? Porque é muito novo, tem um espaço enorme aí na vida. E tem pouco dinheiro, então, normalmente, 40, 45 anos, já casado, ele pode investir, mas também não pode tomar tanto risco, porque tem as contas, a família para sustentar, tudo isso. Qual seria o perfil? Moderado. E um mais velho, já que não precisa de dinheiro, a família já casou, né, os filhos já saíram de casa, ele quer se divertir, qual seria, de repente, mais conservador aí, num horizonte mais de utilizar o dinheiro dele para as despesas dele, médicas, plano de saúde, remédios, esse tipo de coisa, e viver, viajar, aproveitar a vida. Então, montar isso no conta corrente, no mês que vem, essa foi a ideia que eu dei. Eles gostaram bastante, né, da ideia, vamos ver se eles implementam e a gente discute lá o que seria um perfil pré-fixado, um pouco em dólar, em ações. Por quê? Por conta disso. Então, acho que seria aí interessante também para discutir. O Paulo Brasil, só complementando aqui, acho que você já explicou, né, a questão de real estate aí. Não colocar na carteira, né? Ele estava falando que o viés se poderia ser um ponto de entrada agora, dada a dificuldade momentânea do setor, etc. Mas acho que você já explicou bem que a gente está fora, né? É de 5, 10 anos o problema? Não é esse o problema de real estate, mas vai dar oportunidade. Quando a gente achar que vale a pena entrar, a gente vai anunciar. Hoje a gente não tem conforto nenhum em entrar. E aí o pessoal reclamou de Qualicorp, imagina se eu coloco a real estate e cai 30% na carteira, não dá para brincar, são ativos que a volatilidade é muito grande, baixa a liquidez hoje em dia, a maioria dos ativos. Botar um ativo PDG valendo centavos, fora todo o problema de endividamento e tudo mais, tem poucos ativos ali que valeriam a pena ter. E a gente já carregou aí, acho que no ano passado, todo mundo, você tem IVA, isso aí, né? Aí vem a crítica. Aí nesse caso a gente prefere não ter. Quando a gente achar que o cenário vai melhorar, aí a gente compra antes. Pra que pegar a faca caindo, É isso aí, não vale a pena. Beleza, e short, Sobral vale perguntou, 5, né, vale 5 contra vale 3, o long and short, a gente está um pouco mais cético com relação a long and short, ao NPN, que distorceu muito aí nos últimos tempos, por conta de dividendos, etc. O que a gente tem batido muito na tecla, muito mais que long and short isolado, de holding controlada também, que tá bem distorcido por conta de liquidez e fluxo também. A gente prefere muito mais fazer um portfólio long contra um portfólio short, porque você diminui bastante o risco ali e a chance do seu call dar certo numa diversificação é muito maior do que no isolado, onde você tem algum evento externo, que é o que aconteceu nessas ONPN e hold controlada. Então a gente prefere muito mais isso. Por exemplo, aquele exemplo de BR Malls, se a gente tivesse algum papel contra a BR Malls, a gente estaria tomando 3% para trás, mas não é o caso. Como o BR Malls está na carteira short, dilui muito porque as outras estão indo mal, e com isso, assim, a gente está muito animado com essa questão de basket long contra basket short, faz muito mais sentido, tá? Que mais? Agora, indo aqui pro outro chat que a gente deixou, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, última pergunta. Celson, SMP Celson, desde 2009, em nenhum momento as principais bolsas mundiais entraram no bear market, correção maior ou igual a 20%. Hoje as ações estão muito caras. Que possíveis triggers, na visão de vocês, poderiam detonar um processo de correção mais forte? Retirada de estímulos na Europa, né, fora um problema de uma Grécia, mas eu acho que não vai contagiar se tiver esse problema, uma China desacelerando mais rápido, é o mundo crescendo menos do que se estimava, que aí os lucros das empresas tendem a cair, a sofrer, esse seria detonaria esse maior problema, né? Tem hoje dinheiro farto, né? Os Estados Unidos sobe a taxa de juros muito rápido, prejudica o mundo como um todo, mas não acredito que isso aconteça agora no curto prazo. Qual o preço-alvo para Cielo? R$52. Respondi. A Mimi aqui, por favor, a BEV vai para onde? Não para de subir, eu também não sei. É uma pergunta que os investidores institucionais locais fazem, a gente não sabe. É o que a gente fala. Quem tem um ativo mantém em carteira. Tive uma reunião com um investidor grande em Ambev essa semana, não sei com ele é bem grande mesmo.
E eu falei, não venda, no máximo monte uma proteção a R$22, algum valor que não atinja mesmo, né? E monte uma proteção, alguma coisa assim, mas quem tem, mantém o ativo, está pagando um dividendo interessante e continua subindo, mantenha, apesar que tem todos esses riscos de água, consumo menor de cerveja no Brasil, mas manteria. Boa. Perguntaram o que a gente acha de SLED 4 Saraiva. Voltou. A gente está bem longe do ativo por conta de liquidez, ela voltou bastante por conta, principalmente que eles contrataram a consultoria ali do Enéas Pestana para tocar ali a reestruturação, né? Então o papel andou porque também tinha apanhado bastante. Mas de novo, acho que o negócio é bem crítico ali, essa reestruturação. O Michel Levy tinha entrado para fazer, renunciou, porque devia ver que a coisa realmente é difícil. A gente prefere ficar longe de um papel com tão pouca liquidez assim, num momento tão delicado, tá? Mesmo com, né, dando essa perspectiva aí de recuperação e tal, acho que não é tão fácil assim a situação da Saraiva. Que mais que a gente tem aqui? Acho que é isso. BR Malls a gente já falou. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem no outro chat mais alguma coisa. Acho que foi, né? A maioria das perguntas a gente conseguiu responder aqui. Isso aí, senhores. Acho que é isso. Uma boa tarde a todos. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. E voltamos na segunda-feira aí, de volta com força total. Isso aí, pessoal. Valeu pela semana. Bom fim de semana para todo mundo. E até segunda-feira. Valeu.